Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que todos estejam bem, né? Queria desejar a todos muito bem-vindos à nossa disciplina de Excel avançado, tá? Quem tá lá desde a aula do básico, né? Vindo aí depois pelo intermediário e agora aqui no avançado, já aprendeu bastante coisa, né, pessoal? Então, essa nossa primeira aula, a gente vai continuar com a nossa metodologia daquela forma que eu vou explicando passo a passo para vocês, tá? E o seguinte, vocês que já têm agora já um nível mais avançado de conhecimento e acharem necessidade, coloca lá em duas vezes para visualizar a aula mais rapidinho, tá? E não perder tempo no aprendizado de vocês aí, tá? Como saber se você viu ah, o Excel intermediário? Lá no final do Excel intermediário, o professor aqui fala que espera vocês no Excel intermediário. Então é o seguinte, se tu tá fazendo alguma piada, se tu deu alguma risadinha de mim lá na última aula, então o professor não tá louco não, tá? Eu espero vocês aqui no avançado, onde a gente vai começar essa nossa aula, tá? Mas assim, pessoal, relembrando aqueles avisos iniciais, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Entrem em contato, tá? Que eu respondo vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Deixa eu já ainda abrindo aqui a minha canetinha, né? Que a gente vai utilizar também ela, né? A gente vai utilizar ela aqui para ir passando algumas primeiras informações aí para vocês, né? Pessoal, Excel avançado, né? Então vamos pensar lá na nossa construção do nosso conhecimento. Então primeiro a gente teve uma familiaridade com a planilha, né? Começou a entender para que precisa ou para que não precisa o Excel, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? No Excel aprendemos lá algumas fórmulas, né? Que elas são ligeiramente simples, né? E são mais tranquilas, né? Mas já ficamos com uma boa base para a gente utilizar ele como um diferencial no dia a dia de vocês, tá? No intermediário, o que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu lá alguma parte mais analítica do Excel, né? Para a pessoa que realmente tá querendo impressionar o nosso gestor, né? Então, assim, fazendo um PROC C, um PROC V, coisas assim mais elaboradas, né? Para algumas análises mais criteriosas, montar uma linha de raciocínio dentro da ferramenta, que é uma coisa muito importante, né, pessoal? E agora aqui no avançado, o que a gente vai ver? Bom, aqui no avançado, a gente vai ver então o suprassumo do Excel, né? Vamos olhar então algumas coisinhas assim de brilhar os olhos dos nossos gestores, né? Então é esse o nível de aprendizado que eu quero que vocês entendam aqui. E esse nível não é só nível técnico operacional da ferramenta, é o nível também de descrever o que vocês estão fazendo, tá? É muito importante a gente saber o que a gente está fazendo e saber explicar o que a gente está fazendo, né? Pra gente poder montar as análises para os nossos chefes, né? Poder surpreender. Aquela visão do interpretar que ele tem também, né? A gente poder recorrer e poder passar esse conhecimento através das nossas planilhas, né? Através dos nossos relatórios, né? Para os nossos gestores. Aconteceu uma coisa muito legal comigo essa semana aí, que eu acho que vale a pena eu contemplar para vocês, né? Essa semana eu surpreendi o meu chefe, tá? De que forma? Com o Excel, tá? Fazendo como? Fazendo uma planilha concisa, uma planilha inteligente, uma planilha que ele pôde chegar e olhar, bah, isso aqui é muito bacana, é muito legal. Gerei o relatório daquela planilha, fiz num formato de papel A2, assim, maior, para ele poder visualizar, tá, pessoal? É importante a gente saber sempre o quê? Quem que a gente tá querendo entregar o relatório. Gente, eu recebi um ótimo elogio dele, tá?
Então, assim, falar para vocês que é uma coisa muito importante que vocês consigam, não estou dizendo que vocês serem puxa-saco, né, dos chefes de vocês, né? Mas que vocês consigam impressionar com a qualidade técnica do trabalho de vocês, tá? Isso é muito importante, isso faz uma diferença enorme, tá? E acho que com esse curso aqui vocês vão conseguir aprender isso também, tá? Tem uma frase, né, que um grande mentor fala, tá? Gustavo Lima, o cara do Tirerê Tchê. Então assim, ó, ele mesmo fala o seguinte: quem não puxa saco, puxa carroça, tá? Não estou dizendo para vocês pegarem, saírem daqui e dizer o seguinte: meu Deus, a partir de hoje o professor Gabriel disse o seguinte, olha, vamos lá, vamos começar a ser só um puxa-saco, um baba-ovo do nosso chefe. Não, nada melhor do que um bom trabalho, bem feito, com qualidade, né? Aquilo ali sobressai qualquer situação. Mas é importante sim a gente prestar atenção no nosso cliente, que no caso é o nosso chefe, que é a pessoa que está recebendo a informação. Como que ele quer aquela informação? Cara, aqui no avançado você já tem que começar a ter esse mindset, tá? Não gosto muito dessa palavra porque é uma palavra muito de coaching, né? Mas nada contra os coachings também, mas enfim, vocês têm que ter essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, tá, pessoal? Bom, sem mais delongas, então, já introduzidos aí ao nosso Excel de nível avançado, tá? Muito bem, avançado. O que a gente vai aprender na nossa primeira aulinha aí, tá? A gente vai aprender a tabela dinâmica, tá, pessoal? Conceitos de tabela dinâmica, a gente vai elaborar uma tabela dinâmica bem bacana, um pouquinho fora do convencional do que as pessoas veem por aí, tá? Porque eu acho, de novo, né, o que importa é o diferencial, e eu sempre gosto de colocar a cerejinha no bolo, tá? Beleza? Vamos lá? Mas antes eu gostaria de passar para vocês um conceito de tabela dinâmica, tá, pessoal? Acho que nessa situação aqui, nessa linha que a gente já está tendo de conhecimento, é importante a gente já pegar um pouquinho mais do conhecimento aqui, né? Porque muitas pessoas podem não saber, nunca viram falar do que é uma tabela dinâmica. Eu puxei um pouquinho mais aqui pra vocês poderem me ver. Deixa eu pegar agora aqui a minha canetinha, deixa eu botar pra cá. Opa! Só não derruba o cenário, Gabriel. Beleza? Deixa eu puxar aqui a minha mesinha. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Vamos ver se tá funcionando aqui a nossa canetinha. Opa! Show de bola, tá? Muito bem. Pessoal, então tá. O que diz aqui o conceito de tabela dinâmica? Eu vou ler com vocês ele aqui e a gente vai fazer algumas anotações. Vou pedir aí para vocês pelo menos copiarem essa parte da teoria, tá? Aí no caderninho de vocês ou na própria abinha aqui, ó, da planilhazinha de vocês. Cria uma aba e digita aí, tá, pessoal? Acho que é um conceito bem bacana para vocês terem escrito, tá? Muito bem. As tabelas dinâmicas, né? Aqui as tabelas dinâmicas do Excel permitem resumir dados em poucos cliques. Aqui vamos sublinhar poucos cliques, tá? O recurso é bastante flexível também, tá? Ideal para ajudar na análise de planilhas com grandes quantidades de informações. Aqui, ó. Grandes quantidades de informações. Faltou um S aqui. Beleza. O usuário pode alternar os valores entre colunas e linhas em tempo real. As modificações são aplicadas e exibidas instantaneamente, permitindo que você chegue no resultado esperado com maior facilidade. As tabelas extraem significado de uma lista gigante de dados na tela. Aqui também. E mais especificamente, permitem agrupar seus dados de maneira diferente para que você possa tirar conclusões úteis com mais facilidade.
Conclusões úteis também. A parte dinâmica dessas tabelas deriva do fato de que é possível visualizar os dados nelas de uma perspectiva diferente. Opa, o que é uma perspectiva diferente? Ou seja, você reorganiza eles para poder revelar as informações úteis para o seu objetivo e a partir deles. Úteis. Aqui. Uma tabela dinâmica usa um campo de dados especificado pelo usuário e converte o cabeçalho de cada coluna em uma opção mais fácil de ser gerenciada. Estou só anotando palavras-chave aqui, tá, pessoal? Colunas contendo dados que podem ser removidos, adicionados ou movidos facilmente. Então, removidos, adicionados ou movidos facilmente. Bom, não entendi nada. Tu foi aí marcando algumas coisas, professor, mas eu não consegui entender. Então tá, calma, vamos lá. Vamos começar então a interpretar o que diz o nosso texto, tá? O que vem a ser uma tabela dinâmica, pessoal? Então a tabela dinâmica, ela, pelo próprio nome já dizendo, ela é dinâmica, ou seja, ela vai alterando, tá? Alterando a forma como os dados, opa, fui muito pra lá, né? Aparecem. Muito bem, pessoal. O que acontece? A tabela dinâmica, ela permite que a gente pegue lá uma lista enorme de itens, uma lista enorme sei lá, vamos supor, de ferramentas, por exemplo, de uma empresa, e ela agrupe essas listas em uma única tabelinha. Aquilo que a gente acaba montando lá no básico, a gente fez uma tabelinha que ela é assim, assim, aí ela tem um cabeçalho, ela tem todas as linhas, tudo certinho. A tabela dinâmica faz o quê? Ela faz isso, mas ela faz isso aqui a partir de uma lista enorme, né? Lista enorme. É o que a gente vai ver aqui no nossa base de dados. Vocês vão ver como é quando a gente pegar ela aqui, tá? Então é o seguinte, ela querendo ou não, ela pega e ela compila todos aqueles dados, tá? Ela compila os nossos dados, tá? Então, é isso que é importante. Outra coisa importante aqui, ó. Poucos cliques, pessoal. Poucos cliques. É dinâmico, é rápido. Tu clica aqui, aparece aqui. Tu clica aqui, aparece aqui. Ah, daqui a pouco tu quer fazer uma soma. Ah, daqui a pouco tu quer fazer uma média. Daqui a pouco tu quer que ela conte. Tudo isso a tabela dinâmica faz. Tá, pessoal? Ela consegue fazer algo assim, ó, muito bacana, realmente, né? Sendo redundante, a dinâmica da tabela dinâmica, tá? Vocês vão ver aqui com um pouquinho aqui do que eu tô falando daqui a pouco, tá? Esse negócio aqui de conclusões úteis com mais facilidade, né? Então, é isso. Pô, tu não precisa construir tudo uma linha de raciocínio. Não, a tabela dinâmica já te dá isso, tá, pessoal? Então, vocês vão ver que bacana que ela é. Qual que é o grande problema da tabela dinâmica? As pessoas não sabem usar ela, tá? As pessoas não conseguem entender como que elas separam o que vai numa linha, o que vai numa coluna, o que vai num somatório de valores, aonde que vai, sabe? As pessoas simplesmente ela tem um pouquinho medo. Vocês vão ver que para gerar ela é muito simples, pessoal, mas tu tem que saber o que tu quer mostrar. É por isso que eu venho construindo esse tipo de conhecimento com vocês desde o básico, pessoal, desde o básico. O que vocês querem mostrar? Para quem vocês querem mostrar? Este é o segredo de tudo. Quem é o cliente de vocês? E cliente não é só a pessoa que sei lá, tá comprando uma coisa de ti. É uma pessoa que tá te fornecendo, tá te solicitando a informação. Ela é tua cliente naquele momento. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante e é isso que eu vejo que é o grande problema em todas as empresas que a gente tem, que as pessoas atuam por aí, tá? O grande problema é isso, as pessoas não param e pensam no que elas estão entregando, elas fazem por fazer. Então, elas também têm problema aqui na hora de montar uma tabela dinâmica. Tá? Por quê? Porque elas não sabem o que elas querem mostrar. Daí, claro, aí se tu não sabe o que tu quer mostrar, desculpa, realmente o Excel é difícil nessa parte.
Porque ele tá aqui pronto, pessoal. O que tu mandar ele fazer, ele vai fazer. Agora, se tu não sabe o que tu quer mandar ele fazer, tu não vai conseguir fazer. Tá? Beleza? Muito bem. Então, parte teórica aqui já compreendida, né? Beleza? Vamos voltar aqui para nossa estrutura com o nosso teclado, com o mouse. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Muito bem. Então tá, conceito entendido. Vamos lá. Conceito entendido. Vai ficar amarelinho. Beleza. Bora para a próxima fase. Pessoal, essa aqui vai ser a nossa planilha com base de dados. Olha o tamanho da nossa planilha. 217 linhas, tá? 217 linhas deu a nossa planilha, tá? De base de dados. De novo, eu não vou construir ela aqui com vocês, né? Eu tô partindo de um pressuposto que tu tá lá dentro da tua empresa e tu extraiu isso aqui de um sistema de informações, tá? E com base nisso aqui tu vai trabalhar para te fazer o teu relatório, gerenciar o teu relatório, e enfim. Tá, pessoal, vamos lá. Qual que vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? E na próxima aula também. A gente está partindo de um pressuposto que é uma empresa, tá? Que ela tem N marcas, né? Podia ser Nike aqui, podia ser Adidas, podia ser Under Armour, podia ser, sei lá, mais uma ASICS, sei lá, Reebok, não sei. Várias marcas aqui, tá? Quanto foi faturado em cada uma dessas marcas, tá? Em qual dia, né, do mês, né? Enfim, ó, janeiro, fevereiro, março, né? E na origem, tá? Onde tá essas filiais, né? A gente tem aqui, ó, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Paraná, né? N filiais, tá? São essas 3 filiais. Tá certo? Essa é a nossa introdução do nosso negócio, tá? Uma empresa que tem várias marcas, né? Que tem vários produtos, né? E tem uma quantidade de venda destes produtos em cada uma das nossas filiais, né? Então agora o que a gente vai montar? A gente vai montar uma tabela que ela diga lá o seguinte, quanto que eu vendi do período tal até tal, né? Quanto que eu vendi no lugar tal? Quanto que eu vendi do produto tal no lugar tal na data tal? Quanto que eu vendi do produto tal na data tal acumulado? Aí vai estar mais ou menos o nosso diferencial. Porque o que acontece? Além de eu ensinar para vocês como é que vocês conseguem fazer e elaborar uma tabela dinâmica, eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem gráficos dinâmicos também, tá? Com seletores. Então, cara, vocês vão ver que bacana que vai ficar essa tabelinha aqui, tá? Mas, vamos lá, vamos começar pelo básico. Aqui eu já vou ensinar um atalhozinho para vocês. Então, num primeiro momento, como é que a gente faz para criar uma tabela dinâmica? Vocês selecionam a base toda da planilha de vocês. Vocês podem fazer assim, ó, né? Todo mundo sabe selecionar. Mas eu queria já aproveitar e apresentar um tecladinho, um atalhozinho para vocês, porque às vezes ela não tem só 217 linhas, né? Então vamos lá. Ctrl Shift Ctrl Shift e espaço. Ele seleciona a planilhazinha inteira de vocês, tá? Ctrl Shift espaço é uma forma. Vocês podem também fazer o seguinte: Ctrl Shift e usar o tecladinho. Bota pro lado primeiro e depois até embaixo. Aqui no tecladinho de vocês, assim, ó, na setinha, sabe? Que tem uma para um lado esquerdo, direito, para baixo, para cima. Assim, tá? Mas eu uso o Ctrl, Alt e o espaço. Beleza, vamos lá então. Como a gente faz uma tabela dinâmica, né? Então a gente vem aqui, seleciona a nossa tabelinha, inserir e tá aqui no cantinho, ó. Olha aqui, ó. Ali na abinha inserir, a gente já tem a tabela dinâmica, né?
Olha que legal o texto aqui, onde ele já diz ali, ó. Organize e resuma facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica. Tá ok? Muito bem. Aí ele abre essa janelinha aqui para vocês, tá, pessoal? Aí aqui é o seguinte, ó, escolha os dados que você deseja analisar, né? Aqui ele já tá pegando o nosso endereço, vocês veem até aqui ele já tá selecionado, tá? A gente vai querer numa nova planilha, porque eu vou querer criar uma planilhazinha do lado, não vou querer trabalhar aqui nessa mesma, senão eu clicaria aqui ó, em planilha já existente, tá? E dou um OK. Olha o que ela fez, tá, pessoal? Dá uma olhadinha o que aconteceu aqui, tá? Aqui temos coisas novas, né? Novas na visão aí. Vamos dar uma olhadinha aqui com a nossa canetinha, tá? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Tem um negocinho que diz aqui, ó. Campos da tabela dinâmica, pessoal. Por quê? Porque a tabela dinâmica a gente vai querer construir uma estrutura mais ou menos que isso aqui, ó, tá? Só que para te criar o relatório, olha o que está escrito aqui, ó. Para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Beleza? Só que aqui, ó, onde é que estão estes itens? Aqui, ó. Se vocês forem analisar, descrição, marca, mês, faturado e origem, tá? É o que tá aqui, ó, na nossa base de dados. Ele fez o quê? Ele selecionou, agrupou e levou para este campus da tabela dinâmica. E com essas seleções aqui, a gente vai pegar e vai começar a preencher estes quadradinhos aqui, ó, pessoal, de acordo com aquilo que a gente quer construir, tá? De acordo com aquilo que a gente vai querer construir. Quando tu vê linhas, é o seguinte, o que tu quer colocar nas tuas linhas? Realmente, no campo linhas aqui, o que tu quer colocar nas tuas linhas? Tá? No campinho colunas, o que tu quer colocar nas tuas colunas? Lembre que a gente vai querer construir uma tabelinha assim, ó. Tá? Somatório de valores. Somatório de valores. Muito bem. O que tu quer gerar de resultados dessa tua tabelinha dinâmica depois, né, pessoal? O que tu quer fazer? Ah, aqui tu quer que ele some. O que tu vai querer somar aí? Ah, eu vou querer somar, por exemplo, quanto foi faturado. Ah, quanto foi vendido. Ah, eu vou querer fazer uma média. Tudo vem aqui, ó, nesse somatório de valores. E os filtros aqui são os tipos de filtros que vocês vão querer ver no topo dessa tabelinha dinâmica de vocês. Ah, Gabriel, eu preciso preencher todos esses campos para criar uma tabela dinâmica? Vocês podem fazer essa pergunta, tá? Não precisa preencher todos estes campos para criar uma tabela dinâmica. Não é necessário, tá? Com linha e com coluna, tu já cria ela. Tá? Ah, somando os valores, o que tu quer fazer? Tu quer que na linha some? Muito bem. Tu cria isso, tudo tu vai jogando com ela, tá? Mas não precisa os 4 campos estarem preenchidos. Por isso que eu falo sempre para vocês. Qual o tipo da informação que vocês querem gerar e quem é que é o cliente de vocês. Quem é o cliente de vocês. Tá, pessoal? Muito bem? Muito bem. Vamos lá. Vamos dando andamento. Né? Então é o seguinte, selecionamos os dados, né? Veio aqui para a gente poder criar a nossa planilha, nossa tabela dinâmica, né? E como é que a gente vai começar? A gente vai pegar aqui, por exemplo, a marca, segura, tá? Segura marca e arrasta até onde tu quer colocar, ó. Até o campinho que tu quer preencher. Beleza? Vocês viram que quando vocês colocaram aqui o item marca, ele abriu aqui já uma tabelinha, ó. Rótulo de linhas, marca H, marca M e marca P. Ele pegou e fez o seguinte, pegou tudo que tu tem nas marcas lá na tua base de dados inicial, aqui ó, marca P, marca H, marca... e jogou para onde? Jogou para cá.
na tua planilha, ó. Ele pegou todas aquelas 217 e seguinte, olha, todas essas 217 são o quê? Marca H, marca M e marca P. Foi isso que ele fez, tá? Depois, a gente vai pegar aqui e vai colocar o mês. Puxa aqui. E ele fez o quê? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui na base de dados para vocês entenderem, tá? É com calma, tá, pessoal? Isso aqui é com calma para vocês pegarem o passo a passo, tá? Muito bem. Eu tô aqui, ó, no mês. Se vocês verem, enxergarem, desculpa, vocês vão ver que tem os dias aqui, ó. 3 do 1, 4 do 1, 5 do 1, 6 do 1, 7 do 1, 8 do 1, 9 do 1. Pessoal, isso tá na coluna mês. O que o Excel entende? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu quero agrupar. Como é que eu posso agrupar algo que tem dia a dia? O próximo agrupador é o quê? De dia, tu vai para o quê? Mês. Depois do mês, tu vai para o ano. Então é por isso que o Excel, quando tu vai criar uma tabela dinâmica, ele fala o seguinte, tu já está analisando, pegando a tua informação, dia. Então, a próxima informação que eu vou te dar vai ser mês. Aí ele vai lá e faz o quê? Cria uma possibilidade de tu colocar meses. Por quê? Porque vocês concordam comigo que tudo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é tudo de janeiro? É tudo mês 1. Então é isso que ele faz. Ele já agrupa para vocês. Entenderam? Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Meses. Então é por isso que vocês estão vendo aqui, ó. Enxergando aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Entendeu? Marca M. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aonde? Tá aqui nas linhas, ó. Se eu quiser, eu posso abrir aqui, ó, ele te dá essa possibilidade, ó. Tudo que foi vendido da marca H, tá, pessoal? Tudo que foi vendido da marca H, beleza? Na marca H, deixa eu puxar isso aqui pra cá um pouquinho. Tudo que foi vendido da marca H, por dia, se tu quiser, que nem tá lá na planilhazinha, só que já tá com a formataçãozinha, né? E do mês de janeiro. Mesma coisa, fevereiro, março, abril, maio, junho. Mas por que isso? Porque ele bota este cara aqui, ó. Tá bem no cantinho de vocês não vão conseguir enxergar, eu acho, né? Por causa da telinha aqui, do meu local. Mas tem o que? Meses aqui, tá, pessoal? Meses. Aí vocês vão ver que embaixo tem mês. Tá? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Opa, deixa eu só fazer aqui. Ajustar, beleza. Muito bem, vamos lá. Então eu coloquei aqui, né, já a minha marca H, os meses, né, e o mês. Então, ó, tô fazendo o quê? Tô pegando aquela planilha lá e tô modulando ela, né? Tô o quê? Já tô sabendo o quê? Que eu tenho o produto da marca H, marca M e marca P, tá? Vamos lá, vamos dar andamento. O próximo que a gente vai colocar vai ser o seguinte, ó. Aqui no nosso quadradinho de somatório de valores, que é onde eu tô aparecendo provavelmente para vocês aí, olhem aí na tabelinha de vocês, tá? A gente vai fazer o quê? Vai colocar a soma do faturado, tá? Pra gente saber quanto que foi faturado. Tá? Porque depois a gente pode pegar e simplesmente verificar isso de uma forma diferente, tá? Além, vocês viram, eu acabei puxando duas vezes, tá? Isso foi de propósito, porque eu quero que uma coluna seja a soma do faturado e a outra eu quero que ela seja a média, tá? Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para vocês clicarem em cima. Eu não vou aparecer aqui muito bem, deixa eu ver como é que eu consigo. Se eu fazer assim, ó, aí vocês conseguem ver, né, talvez, né, pessoal? Jogar um pouquinho aqui para cima.
tá? Mas só para explicar, ó. Aqui neste campinho aqui onde tem a soma dos valores, tá? Cliquem na setinha aqui para baixo do campinho seletor, ó, e vai aqui, ó, configurações do campo de valor. Quando tu clica aqui, ele abre essa outra caixinha. E nessa caixinha aqui, eu quero que vocês coloquem a média, tá? Ó, ele pode somar, pode contar, pode fazer média, pode fazer o máximo, pode fazer o mínimo, pode fazer o produto, tá, pessoal? Contar números, desvio padrão, tá? Ó, as variações. Pessoal, tudo coisa que a gente já viu, né? Vocês lembram? Então, ao invés de vocês estarem lá digitando um por um, a tabela dinâmica já faz tudo isso aqui para vocês. Vamos botar a média aqui, tá? Cliquei na média, beleza? Foi lá. Então, assim, ó, a gente vai ter o quê? No faturado, a gente tem o que é soma do faturado. Deixa eu colocar aqui só, formatar ele como número. Ah, financeiro, pera aí. Incomodando aqui. Vou selecionar ele de novo. Aê, tá? O que a gente já consegue ver de cara aqui, tá? De cara a gente já consegue ver o quê? Ó, quanto que a gente faturou em cada um dos meses. Na consequência, se você quiser ver o dia, tu consegue ver o dia, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, né? Porque eu quero realmente parar um pouquinho aqui na análise para vocês, tá, pessoal? Quem já tá mais acelerado, vai passando o vídeo para frente, mas vamos lá. Eu tô dizendo para vocês o seguinte, isso aqui é o diferencial da tabela dinâmica, tá? Que tipo de análise que vocês querem fazer com a tabela dinâmica? Pessoal, o que a gente já tem aqui? Ó, a marca. O quanto foi vendido, soma do faturado, pessoal, soma do faturado, ó, da marca H, da marca M e da marca P, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui. Isso aqui tá dando um total o quê? Geral, aqui, ó. Vocês viram fazendo alguma fórmula? Eu não fiz fórmula nenhuma. O Excel pegou e com estes comandos, com estas seleções que a gente foi fazendo, pessoal, fazendo, com essas seleções que a gente foi fazendo, ele já foi criando a tabela dinâmica, tá? Se vocês forem ver, aqui eu tenho o que? Médias. Quando a gente abrir aqui, que eu vou abrir agora aqui para vocês, ó, ou aqui também, ou qualquer um desses meses aqui, vocês vão ver que vai ter assim, ó, a composição desse 1.690.451. Tá aqui dentro, ó, nesses botãozinhos aqui, ó. Vai dizer que isso aí não é bacana, pessoal. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos lá que eu vou abrir ali para mostrar para vocês. Ó. Cliquei aqui em janeiro, ó. No dia 4 de janeiro, tá? A marca H, perfeito? A marca H, ela vendeu R$ 29.707. Confere? Confere? Tudo certinho? Muito bem. No dia 15 de janeiro, ela vendeu 53.158 da marca H. Beleza? E isso em todas as marcas, tá, pessoal? A marca M, a marca P, tá tudo aqui, ó. Eu abro janeiro, ele já abre todos os janeiros. Eu abro fevereiro, ele abre todos os fevereiros. Certo? Tudo certinho até aqui? Beleza, pessoal. Então, assim, ó. Essa aqui já é a nossa criação da nossa tabela dinâmica. Tá? Já é o nosso primeiro passo que a gente pode fazer. O que a gente vai dar mais uma olhadinha aqui agora, tá? Que eu quero chamar a atenção de vocês. Formatação da tabela dinâmica, tá? É mais direto também, eu prefiro. Se vocês quiserem, vocês podem formatar aqui, ó, na página inicial, tudo certinho, ó, negrito, itálico, sublinhado, né, a cor do preenchimento, né, a cor que tu quer a letra. Mas daí eu já digo o seguinte para vocês, eu prefiro também já
trabalhar com aqueles nossos designs tipo de tabela, que ele fica já algo mais direto, né, pessoal? Vamos tentar otimizar o nosso tempo, né? Aqui a gente já tá no nível que a gente não precisa, talvez assim, ó. Vamos pegar uma formataçãozinha mais pronta, mais direta, porque geralmente as tabelas já são maiores, né? Bom, eu vou tentar fazer essa corzinha aqui, ó. O que vocês acham dessa corzinha aqui, ó? Ó, tá bonito, né? Ó, laranja claro, estilo de tabela dinâmico média 10. Olha ali, ó. Criamos já a nossa tabelinha dinâmica. Tá, pessoal? Bom, aqui o que mais dá pra gente... já formatamos aqui também, né? Aqui dá pra gente vir o seguinte, aqui, ó. Se tu vem aqui no analisar, tá? Tu pode aqui, ó, lista de campos, cabeçalho de campos, botões. Tu pode tirar ou tu pode deixar aqueles botõezinhos ali que eu acho bacana, tá? Eu acho legalzinho aqueles botõezinhos. Agora aquele rótulo de linhas aqui, eu não acho que fica legal, acho que não combina muito com a nossa tabela aqui. Então tu vai lá em cabeçalho de campos e tu só tira, ó, tu só clica aqui, ó, cabeçalho de campos, ó. Beleza, ó, só tá tirando o rótulo de linhas ali, ó. Beleza. Tá aqui. Tá aqui a nossa primeira tabelinha aqui, né? Já tá pronta. Agora que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Vou puxar um pouquinho só pra frente aqui. Pra vocês compararem isto aqui que a gente fez. Que se vocês forem fazer ali é inserir tabela dinâmica, né? Vamos lá. Com isso aqui. Olha a diferença, pessoal. Olha o poder do Excel. Vai dizer que não é bacana isso aqui. É sensacional, né? Vocês pararem para analisar, olha quantos itens tem essa nossa tabela. E a gente simplesmente pegou ela e transformou nisso aqui, ó. Uma do 3 até o 26, 23 linhas. 23 linhas. Tem mais coisa aqui? Tem. Tu vai abrindo, tu vai achando. Ah, nossa, agora ficou muito. Sim. Mas, gente, a gente organizou uma tabela deste tamanho aqui. Isso aqui. Deu. Tá aqui. Comandos que a gente aprendeu hoje. Inserir tabela dinâmica. Deu. Demoramos tanto, ficamos tanto no... Por quê? Porque a gente precisa entender o direcionamento da tabela dinâmica. Para que serve? Aqui eu tenho uma coluna de soma, aqui eu tenho uma coluna de média, tá? Do que? Daqueles itens que a gente viu antes na nossa base de dados, tá? Aulinha inicial, beleza? Todo mundo certo? Todo mundo tudo tranquilo, sem problema nenhum, tá? Espero vocês na próxima aula, continuem aí, tá? E vamos lá, gente. Qualquer coisa, entrem em contato que a gente dá um jeito, tá, pessoal? Forte abraço e até mais.